Olá pessoal, bom dia, boa tarde a todos que estão assistindo do canal. Quem não for do meu canal, não for meu aluno, quiser se inscrever e compartilhar os vídeos com os colegas, aqui estamos passando a nossa aula de física. A gente vai falar rapidinho nesta semana sobre movimento uniformemente variado. Uma aula de 15 minutos expondo as equações, duas das equações, né, a equação da função horária, da posição e alguns conceitos, né, e a equação de aceleração, certo? Sou o professor Edson. A gente vai falar de movimento uniformemente variado e a gente vai trabalhar junto com o capítulo 4 sobre movimento vertical ou queda livre, ok? Certo? O que seria o ato de acelerar ou desacelerar? Estudamos na aula passada o movimento retilíneo uniforme, que possui velocidade constante como característica principal. Mas no nosso cotidiano, o movimento geralmente ele é variado, ok? Assim, sempre estamos acelerando ou desacelerando. Imagine você à beira da BR, certo? E o seu carro aguardando entrar na BR no limite de 80. Então, a gente vai acelerar o carro do repouso até atingir 80. A partir de então, a gente vai ter o movimento retilíneo uniforme. Mas nesse instante, entre 0 a 80 km, eu estou acelerando. Ou se eu tiver necessidade de frear, desacelerar o carro, eu vou ter que diminuir a velocidade, certo? De 80 até 0, freando o veículo. Ok? Então, nós temos dois tipos de movimento. O movimento acelerado é a variação da velocidade por unidade de tempo, onde a taxa com que o móvel varia sua velocidade aumenta. Tá? Ela vai sempre aumentando, certo? E a desaceleração, ou movimento retardado, é a taxa com que a velocidade do móvel vai diminuindo. Neste caso, temos uma aceleração positiva, neste caso, temos uma aceleração negativa, certo? A equação para determinar a aceleração é essa aqui, ó, certo? A aceleração é a variação da velocidade, que é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela, fração, né, pela variação de tempo, ou seja, tempo final menos tempo inicial, ok? Aqui nós temos os dados, né, ΔV variação de velocidade, ΔT variação de tempo, A é a aceleração. Aqui eu coloquei o ΔV separado, certo? Mas também temos o ΔT, ok? Agora eu vou mostrar para vocês um simulador do FET Colorado aqui, ó. Aqui nós temos o link de física, tá? E as aulas de física. Eu vou mostrar o simulador do FET Colorado para vocês, tá? A gente entra no site do FET Colorado, entra em física. Nós escolhemos simulações de física, elas vão abrir, né? Vou tirar a física e colocar só movimento físico. E agora eu vou escolher a pista de skate, que é uma muito boa para mostrar tanto a energia potencial e gravitacional, quanto o movimento uniformemente variado. Ok? Eu vou escolher aqui em medições, tá? Eu vou colocar skatista aqui em cima. Ó. Perceba que se não temos atrito, eu vou mostrar a velocidade, tá? Olha só. Perceba que a gente está observando um movimento uniformemente acelerado e retardado. Acelerado quando desce, retardado quando sobe, ok? Ficaria eternamente nessa oscilação. Aqui nós temos uma função ó, que mostra as posições, ó, tanto no movimento acelerado quanto no desacelerado. Ó. Isso aqui seria o deslocamento, ó, cada vez aumenta. Ou seja, a velocidade vai aumentando quando desce e diminuindo quando sobe. A gente vai perceber aqui no gráfico da velocidade, ó, ela é mais rápida quando termina de descer e chega a zero quando sobe. Ok? Ó, se a gente fosse pegar aqui e aumentar a gravidade, né? Ó,
que nós teríamos? Uma velocidade maior e ia acelerar, oscilar mais rápido. Ok? Então a gravidade ela determina a frequência de um skatista na pista também, a velocidade do skatista na pista. Ok? Por isso que a queda livre é um movimento uniformemente variado. Ó. Ok? Ó, queda livre, movimento vertical. Eu vou interromper agora aqui. Vamos voltar ao nosso slide. Ok? Aqui nós temos um exemplo para calcular a aceleração. Um móvel parte do repouso e atinge uma velocidade de 30 metros por segundo em 10 segundos. Qual a aceleração impressa? Bem simples, né? Ó, tem a velocidade, que variou de 0 a 30, em 10 segundos, que é a variação de tempo. Então, nós vamos substituir nessa equação, né? Variação da velocidade 30, variação de tempo 10, substituímos nessa equação, né? 30 dividido por 10, 3 metros por segundo ao quadrado. Então, o que eu fiz? Ó, eu montei uma tabela aqui, ó, aqui já está a resposta, mas eu montei uma tabela para mostrar como que funciona a aceleração, velocidade, tempo e posição do móvel no deslocamento. Ok? Como é o movimento uniformemente acelerado, uma das características do movimento uniformemente movimento uniformemente variado é a aceleração constante. Ó. Okay? Então, a aceleração desse móvel até chegar em 10 segundos é 3, 3, 3, 3. Eu comecei a contar de 1 segundo, né? Muito bem. Em 1 segundo, né? Ele acelerou 3, significa, o que significa aceleração de 3? Que a velocidade vai aumentar 3 metros por segundo, ok? Ele deslocou 3 metros, né? Contando que ele andou instantaneamente 3 segundos e que a velocidade aumentou rapidamente, né? Para 3, certo? Até atingir a velocidade constante. Então, em 2 segundos, a velocidade dele, que era 3, aumentou mais 3, foi para 6 a velocidade dele. Em 3 segundos, a velocidade, que era 6, aumentou mais 3, foi para 9. Em 4 segundos, a velocidade era 9, aumentou mais 3, foi para 12. Então, aqui, ó, em 3 segundos, ele acelerando a 3, em 4, né, a velocidade passa para 12, ok? Metros por segundo. E a posição, ó, no primeiro segundo, ele em 1 segundo, a velocidade era 3, então ele deslocou 3. No segundo segundo, ele era 3, aumentou para 6, então 6 para 1 segundo dá 6, 3 mais 6, 9. Perceba a diferença entre o deslocamento e a velocidade. Ó. A velocidade aumenta de 3 em 3, mas o deslocamento não. Ó. 3 aumentou mais 6, aumentou mais 9, aumentou mais 12. E assim por diante, conforme a velocidade aumenta. Vendo? Nós temos 2 tipos de progressão, né? Aqui, ó. Certo? Agora a gente vai perceber mais uma coisa. A gente vai verificar essa equação aqui. Ok? Ó, função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. É a função que determina a velocidade do móvel no movimento uniformemente variado. Tá? Lembrando que eu vou manipular a equação. Essa equação aqui manipulada, eu quero a velocidade final. Então, multiplico em x, o t some daqui passa multiplicando o a, né? Certo? Então, a vezes t, Vf menos Vi, ok? O Vi, ele era negativo, passa para o outro lado positivo, ó. Então, sobrou só o Vf igual a aceleração vezes o tempo mais o V inicial aqui, ó, que ficou positivo. Aqui estão os dados, ó, Vf, velocidade final, Vi, velocidade inicial, A é a aceleração, T é o tempo.
Essa é a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado, ou MUV. Ok? Vamos testar essa equação para ver se funciona? Olha o raciocínio lógico. A velocidade final em 4 segundos era 12, né? Eu mostrei o raciocínio lógico, aumenta de 3 em 3, tá? Progressão aritmética aqui. Então, nós vamos pegar e substituir nessa equação, tá? Linear aqui, ó, ok? Da velocidade em função da velocidade, ok? A velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. A velocidade final inicial era zero, tá? A velocidade final é igual à velocidade inicial, que é zero, né? Aqui eu não escrevi, mas no início era zero, mais a aceleração. Eu posso ter uma velocidade inicial, tá? Pode ter, tá? Aqui no caso é zero. Mais a aceleração vezes o tempo. A aceleração é 3 e o tempo de 4. Eu vou testar o tempo de 4, tá? 3 vezes 4, 12. Certo? Aceleração 3, tempo 4 segundos. 3 vezes 4, 12. Bateu com raciocínio lógico. Então, testamos essa equação. Na aula da semana que vem, a gente vai testar a equação da função horário. Só que é muito conteúdo para a aula de hoje, porque a gente tem essa função, que cai com equações de segundo grau, e a gente também vai ter a função de Torricelli, equação de Torricelli. Okay? Aqui eu fiz um teste. Ó. Justamente em queda livre, nós temos a seguinte situação. Tá? Eu vou mostrar um vídeo aqui. Eu vou mostrar esse vídeo daqui a pouco, tá? Mas, ó, um objeto em queda livre é observado, né, com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, sendo a aceleração gravitacional g 10 metros por segundo ao quadrado. Qual será a velocidade final se o objeto levou 15 segundos para tocar o chão? Nós temos uma velocidade inicial de um objeto em queda, com uma gravidade de 10, que é a gravidade da Terra, e leva 5 segundos. Então, vou substituir todos os dados nessa equação. Aqui eu separei os dados, né? VF é a pergunta, VI é 20, G, a aceleração é igual à gravidade, que é 10, e o tempo 5 segundos. Joguei nessa função, né? VF igual ao VI, que era 20, a gravidade, que é 10, e o tempo, que é 5. 10, primeira multiplicação, depois a soma, 10 vezes 5, 50. Então, nós vamos ter VF igual a 20 metros por segundo, mais 50, 70 metros por segundo. Se eu fosse converter isso, aqui temos a resposta, né? 70 metros por segundo é a velocidade com que o objeto toca o chão. Mas para a gente entender isso em quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6 para a gente ter noção. Porque a gente está acostumado em quilômetros por hora, né? Velocímetro dos carros. 252 km por hora, né? 70 vezes 3,6. Mas se você perguntar, professor, da onde vem o 3,6? Simples. 1 km transformado para metro é 1000 metros, e 1 hora em segundos transformado para segundos são 3.600 segundos. Então, se eu pegar aqui, ó, 1000 dividido por 3.600 dá 3,6, que é a razão de conversão, ok? Então, pessoal, teremos aqui 3 exercícios para teste. Eu iniciei eles, ó. Vamos usar a fórmula da aceleração. Aliás, nem precisou, tá? Poderia usar a fórmula da aceleração, mas eu usei essa, ó. Eu botei o A vezes TF menos TI aqui. O VI eu isolei e o VF, função horária. Substitui e vocês vão chegar na resposta aqui. E daí tem esse exercício número 3, tá? Que seria qual a cor do cavalo branco de Napoleão, né? Basta colocar a função horária uma embaixo da outra aqui. E por comparação, nós já sabemos responder a velocidade inicial e a aceleração aqui, ó, nessa função horária. Copia a fórmula, copia a função horária e compara. VF igual, VI é o que está depois da igualdade, é o menos 2, tá?
No sistema internacional é 1 metro por segundo e a aceleração 7 metros por segundo ao quadrado. Então não tem conta nenhuma, tá? E agora ó, ele pergunta qual que é a velocidade em 3 segundos. Basta eu substituir 3 segundos, resolver e finish. E o terceiro exemplo aqui também, ó, certo? Nós temos um diagrama aqui, né? Você tira os dados do diagrama, você escolhe a velocidade final e a velocidade inicial, tempo final e tempo inicial, joga na fórmula, calcula a aceleração, tá? Substitui a aceleração, ó, que vai dar isso aqui, e a velocidade inicial você calcula também jogando aqui, ó, tá? Joga a velocidade final, o tempo, e você vai achar o VI, ok? Quando era 0 segundos. Ok? Pessoal, mas aqui a gente já percebe, né? Que está subindo de 2 em 2 e a velocidade inicial será 30, né? Uma progressão, veja que é linear, pela aceleração vou achar. E agora, pessoal, na próxima aula a gente vai trabalhar duas regras. A regra da soma do produto para resolver a função horária e a regra do chute, tá? A nossa aula finaliza por aqui, tá? E tem mais um vídeo que eu vou passar agora, que é o experimento do astronauta, tá? Sobre queda livre, ok? Eu vou dar uma pause aqui. Cadê? Aqui. Eu vou pausar